Bem, pessoal, eu vou tentar falar aqui o mais breve possível sobre as normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. É uma dicasinha, né? Dizem que quem ensina aprende duas vezes, então estou estudando, então vou tentar repassar para vocês algumas anotações que eu fiz aqui, certo? Então vamos lá. Então as normas constitucionais originárias elas podem ser divididas em eficácia plena, contida e limitada. O professor falou, acrescentou mais uma chamada exaurida, né? Que na verdade é o seguinte: se eu sou, cada autor de uma obra vai estar dizendo mais algumas coisas, mas basicamente é plena, contida e limitada. Essa exaurida, né, eu nem sequer comentei aqui, mas na verdade são exauridas, são aquelas leis que estão na Constituição, mas perderam seu valor, né? Por exemplo, se tivesse uma lei na Constituição falando sobre, desquite, ou toda pessoa tem que aprender datilografia. Hoje em dia não existe mais datilografia, né? Hoje em dia é tudo computador. Então essa lei seria um exemplo da norma exaurida. Ou seja, estaria na Constituição, mas não teria mais nenhuma aplicabilidade. Então, basicamente, seria as normas plenas, contidas e limitadas, certo? Plenas, contidas e limitadas. Então, você faça um quadrinho aqui. Vai ter várias outras páginas que vai ter aqui, que eu vou estar mostrando depois, que aí você pode estar parando o vídeo e fazendo a cópia se achar necessidade. Mas eu queria que vocês entendessem, porque, na verdade, no próprio material, ele falou muito pouco, entendeu, sobre essas normas assim, e na verdade na hora da prova ele botou para lascar, porque ele botou uma questão para você identificar se era norma plena, contida e limitada, né? E aí ficou difícil um pouquinho de vocês entenderem se era norma contida e limitada ou se era plena. Então vamos lá, para gente entender, basicamente façam o seguinte, ó. Faz esse quadrozinho aí, contida, plena, limitada, tal, e aqui você bota o seguinte, ó: direta, imediata e integral, certo? Aqui contida, direta, imediata, de imediata e não integral. Observa que a diferença é que a plena e a contínua, uma é integral e outra é não integral. E a limitada, ela é indireta, ela é mediata e ela é reduzida. Observa que a diferença é que, na verdade é o seguinte: se você identificar num texto constitucional que ela não é direta, já se sabe que ela é ilimitada, que ela é limitada. Então, sendo indireta, é limitada. Outra coisa também, se ela não é integral, na verdade ela é contínua. Porque a plena tem tudo, ela é direta, ela é imediata, ela é integral. Mas o que é isso? Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Vamos lá. Então só para entender, a plena ela é direta, imediata e integral, a contida é direta, imediata, não integral. E a limitada ela é indireta, ou seja, estou como encontrar aqui, ela é mediata, diferente daqui, e ela é reduzida. E essa integral e não integral tem respeito à não abrangência. E a exaurida eu já falei. Agora a gente vai entender o que é esse direto, o que é esse imediato, o que é esse integral, não integral, tudo isso aqui, certo? Então vamos lá, vamos entender cada um tópico. Então, o que é norma constitucional de eficácia plena? Então, a norma constitucional de eficácia plena, por si só, já gera seus efeitos. Não precisa de uma norma constitucional para que lhe configure a eficácia. São auto-aplicáveis. Então, como eu falei, né? Elas são diretas, imediatas e integrais. Por exemplo, artigo 5º, inciso 1, fala: os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, ó, ela é direta, os homens são iguais em direitos, os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Direta. Ela é imediata, Na hora que a Constituição ela aplicou, ela promulgou isso aqui, automaticamente já surtiu seus efeitos. O homem e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E elas são integrais? Sim. A integralidade, ela diz a respeito à questão da abrangência. Então, não existe nada que restringe. A diferença básica é o seguinte, que quando for não integral, ou seja, nas normas constitucionais contidas, vai haver algum tempo assim, que o tempo que a lei fixar
entendeu? Alguma coisa nesse sentido, que vai reduzir, vai restringir um pouco a abrangência. Então a diferença básica das normas constitucionais plenas para contidas é a não integralidade, é a abrangência. Todas elas são diretas, todas elas são imediatas, mas a abrangência, ou seja, é que vai distinguir. Outro artigo aqui, ó. A língua portuguesa a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ou seja, a língua portuguesa, ela é direta, ou seja, ela não tem o que falar, ela é imediata também, porque ela teve a sua aplicabilidade assim que foi promulgada. E ela é integral, porque não existe nenhum texto que reduza a sua abrangência, certo? Então vamos lá. De eficácia contínua, são normas que produzem todos os seus efeitos no momento em que entram em vigor. No entanto, a lei infraconstitucional poderá restringir a sua abrangência. Só um parênteses que eu quero falar aqui é o seguinte, com respeito a esse aspecto aqui, ó, a lei infraconstitucional. Lei infraconstitucional, gente, é todo tipo de lei que não é constitucional, certo? Leis ordinárias, leis complementares, todas as leis que não são constitucional, que estão inseridas no texto constitucional, é uma lei infraconstitucional. Então, são normas que produzem todos os seus efeitos no momento que entram em vigor. No entanto, a lei infraconstitucional poderá restringir a sua abrangência. Exemplo, artigo 5º, artigo 5º, 27º, né? E o artigo 37, 1. Então, vamos ver aqui. O artigo 5º, 27º aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Artigo 5º, 27º. Deixa eu ver aqui. 27 diz: aos autores pertence o direito exclusivo de sua utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então é transmissível. Qual é a restrição? Isso é contida. Por quê? Porque restringe. Então diz assim, é imediato, que diz assim, aos autores pertencem, como é que é? É direta, porque diz, ó, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, ou seja, acabou-se. Ela é direto. Ela é imediata? Por quê? É imediata porque ela automaticamente, assim que a lei foi promulgada, a Constituição foi promulgada, ela surtiu seus efeitos. Mas ela não é integral. Por que ela não é integral? Porque ela diz o seguinte, ó, que são transmissíveis a Deus pelo tempo que a lei fixar. Então, pelo tempo que a lei fixar, você vai restringir a sua abrangência. Então, essa é uma norma constitucional contínua. Tem o artigo 37 também, inciso 1. Eu queria que vocês tivessem com a Constituição na mão, né, para poder estar observando isso aí. Ó. Tem o artigo 37, inciso 1. Deixa eu ver aqui. Artigo 37, abram suas constituições. No artigo 37 diz o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Pronto. Os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Ponto, acabou-se. Isso é uma aplicação direta. É imediato porque assim que foi promulgada esse texto, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Pronto. Então, é imediato, Agora, ela tem a sua abrangência. Aí vem que preenche os requisitos estabelecidos em leis, assim como os estrangeiros na forma da lei. Ou seja, esse que preenche os requisitos estabelecidos em lei é que restringe a norma constitucional. Então, ela é uma norma constitucional de abrangência contida. Eu vou passar aqui um pouquinho, só para a gente ver aqui algumas coisas assim, ó. O que quer dizer que ela é uma norma constitucional direta? Quer dizer que elas são auto-aplicáveis, não precisa de outras normas, não precisa de nada. Quer dizer que é direta, que não precisa de nada, já está ali, acabou-se. Imediata, quer dizer que produz seus efeitos imediatamente, desde sua entrada em vigor. Então, assim que entrou em vigor, que a lei foi promulgada, ela imediatamente já surtiu seus efeitos. E integral é que o seu conteúdo não sofre limitação, nada reduz a sua abrangência, basicamente isso. E não integral, né, já a redução da sua abrangência, né. Vamos voltar aqui. Cadê aqui a gente estava? Pronto. Contida. Vamos ver agora. Norma constitucional limitada. As normas constitucionais limitadas são normas que produzem seus efeitos no mesmo momento em que a Constituição é promulgada. Ou melhor, que não produzem, muito importante, normas que não produzem seus efeitos no momento em que a Constituição é promulgada, pois dependem de uma norma infraconstitucional, ou seja, de uma norma externa, pois dependem de uma norma constitucional. O emenda constitucional
para que possa surtir seus efeitos. Então, a norma constitucional de eficácia limitada, ela pode ser, ela é indireta, ou seja, porque ela depende da norma constitucional para que tenha seus efeitos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse negócio de indireta, um resumozinho aqui para a gente entender aqui. Ó, indireta. Não são auto-aplicáveis. Quando a gente diz que a norma constitucional ela é direta, quer dizer que ela é auto-aplicável. Somente a lei já é suficiente, o que está ali já é suficiente para surtir seus efeitos. Quando a gente diz que a norma indireta, é que não são aplicados, precisa de outra norma para surtir seus efeitos. Mediata diz respeito que só produz seus efeitos após a promulgação de uma norma regulamentar. Ou seja, enquanto a imediata, automaticamente que a lei for promulgada, ela já vai ter a sua atuação. Na mediata, ela só vai ter depois que uma norma existir, né? Reduzida é que a sua aplicação e seus efeitos dependem das disposições contidas nas normas regulamentares. Ou seja, os efeitos da norma constitucional, ela vai depender das normas contidas, ou seja, das normas contidas em outra norma regulamentar. Vai depender de outra norma regulamentar para que produza os seus efeitos. Por isso que é reduzida. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala de reduzida e quando fala em não integral. Então a não integralidade tem a ver com a sua abrangência, certo? Tem a ver com a abrangência. Enquanto as reduzidas, ela tem a ver com os efeitos, que seus efeitos dependem da disposição da norma contida regulamentar, ou seja, vai existir uma norma que vai existir a norma constitucional, né, mas ela só vai ter aplicabilidade. O que é que essa norma vai fazer, né, vai estar contida em outro regulamento. E ela é vinculante, né, quando fala norma vinculante é porque ela vincula, né. Eita, ficou meio em cima aqui. A norma regular regulamentar não poderá ferir a norma constitucional sob pena de inconstitucionalidade. Então, na verdade, a norma vinculante quer dizer que ela está vinculada, né, e realmente a norma constitucional, quando ela é limitada, ela tem uma vinculação com outra norma, né? Então, vamos ver aqui que a gente estava falando da limitada. Pronto, a gente está falando da limitada mesmo. Então, vamos voltar aqui. Pronto. Ela é indireta, como eu já falei, né? Porque ela precisa de uma norma externa. Ela é imediata, ela é reduzida. Por quê? Porque a sua lei, ó, as normas produzem esses efeitos, tal, pois depende de uma norma infraconstitucional ou emenda constitucional para que possa ter seus efeitos. Então, seus efeitos vão estar contidos em uma norma constitucional. E é vinculante porque depende de outra norma externa. É indireta, porque, diferentemente da direta, só o texto por si só basta, a indireta não. Ela precisa de outra norma para que seja vincular, para que surta o efeito. E a questão de imediata, ela surte efeito logo que é promulgado. E a mediata, não, a mediata ela tem que ter uma lei externa para que haja início da sua vigência, certo? Então aqui a gente vê aqui, pronto, é exemplo da ilimitada, né? Artigo 5º da ilimitada. Ou melhor, da ilimitada não, da limitada. Não existe norma constitucional ilimitada, não. No caso, a ilimitada seria a plena, né? Então, a norma constitucional limitada, deixa eu botar aqui o texto, da limitada, vamos lá, limitada, norma constitucional limitada. Então, a limitada, o artigo 5º diz, a lei promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, ó, ela é imediata, vamos lá, ela é imediata? Não é imediata. Por quê? Porque a lei proverá, ou seja, vai depender da lei. A defesa do consumidor. Então, só pelo fato de a gente ver que ela não é... Ou melhor, ela é direta? Não. Só pelo fato de a gente já ver que ela é indireta, a gente já pode saber que ela é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque ela é indireta. Vai depender de outra lei. Então, aí já mata o boi. Certo? A lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização... Então, vamos lá. Artigo 142, parágrafo 1º. A lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização e no emprego das Forças Armadas. Então, veja só, a lei, quando está dizendo, se referindo à lei complementar estabelecerá as normas gerais, então, na verdade, eu já estou me referindo a uma outra lei, então já é indireta, não é direta. Precisa de uma coisa externa. Ela é imediata,
Imediata é o quê? Imediata é quando ela tem a aplicabilidade imediata. Não, no caso aqui seria imediata, porque vai depender da lei complementar, certo? Então a gente viu, ela é reduzida, porque quando a gente já viu que quando se fala em reduzida, a gente está falando que o texto contido, a aplicabilidade disso aqui vai depender do conteúdo do texto anterior, do texto que vai se referir, né? A lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas. Então, o que vai estabelecer as normas gerais a serem organizadas no emprego das Forças Armadas vai estar tudo descrito aqui na lei complementar. Por isso que ela chama-se reduzida. Tá certo? E aqui tem alguns artigos, né? Uma coisa interessante que o professor não deu, mas é interessante saber, é que as normas constitucionais limitadas, elas têm um princípio institutivo, organizativo ou um princípio programático, que é muito simples você entender. O princípio institutivo, organizativo, é o princípio que fala quando a norma limitada, ela fala com respeito a instituições, né, ou organizações da lei, né? A lei promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então é uma coisa organizativa, é um institutivo. A lei irá instituir na forma da lei a defesa do consumidor, tá certo? E programático, também chamado programas do governo, né? É quando diz a questão de estabelecer regras com respeito às normas do governo, né? Então provavelmente isso aqui seja uma norma constitucional programática, né? Estabelecerá na forma a organização, o emprego das Forças Armadas, né? Tem dizendo aos programas, ou melhor, poderia ser institutivo, né? Que está instituindo as normas gerais a serem adotadas na organização do emprego das Forças Armadas. Mas isso aí você pode estar olhando aí, alguma coisa assim, mas o professor não falou sobre, pelo menos eu não vi, falando sobre o princípio institutivo ou programático, mas na verdade é o seguinte, você verificou que é limitada. Pronto, acabou. Como é que a gente faz verificar se é limitada? Verificar se ela é direta. Se ela é direta, ou ela é de eficácia plena, ou ela é de eficácia plena, ou de eficácia... Porra, me esqueci. Ou de eficácia plena, ou de eficácia contida, né? Ou de eficácia contida. E pronto, aí uma vez que a gente identificou que ela tem aplicabilidade indireta, ou seja, depende de outra lei para ter sua aplicabilidade, então já matou o boi. Certo? Que mais? Pronto, aí aqui, ó, princípio institutivo, tal. Então, ó, pronto. Aí aqui tem alguns exemplos para a gente tentar identificar se uma norma ela é constitucional, de eficácia plena, contida, se ela é de eficácia, o que é que seja. Então vamos lá. Vamos pegar esse artigo 7º da Constituição aí. Artigo 7º da Constituição. Diz o quê? Deixa eu ver aqui. Artigo 7º da Constituição. Artigo 7º da Constituição. Tá, compilado. Artigo 12, artigo 8º. Artigo 7º, inciso 11º. A participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação da gestão... A participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definir lei. Entendi, não? A participação nos lucros... é porque, na verdade, ele está dizendo o seguinte, que no artigo 7º, ele fala o seguinte, são direitos do trabalhador urbanos e rurais, além de outros que visem a sua melhoria, condição social, além de outros o quê? A participação nos lucros, resultados, desvinculada da remuneração. Ou seja, quando eu falo a participação dos lucros e dos resultados, ela tem aplicabilidade imediata? Tem. Então, são direitos sociais, a participação dos lucros. Então, a participação do lucro tem aplicação imediata. Ela tem... ela é imediata, ela tem aplicação direta? Tem. Né? Direta. Assim que já diz tudo, que são direitos sociais, a participação dos lucros. A participação, cadê a participação dos lucros, certo? Ela é imediata, assim que foi promulgado, já está instituído que vai ter participação dos lucros. Ela é de eficácia imediata, que mais? Ela é
Integral, porque não vai depender de outra lei, entendeu? Já vai estar aqui. Então, basicamente é isso, ó. Plena, contida, ilimitada, e limitada, certo? Direta, indireta. Então, plena, ela é direta, imediata, integral. A gente viu que direta quer dizer que automaticamente ela não vai precisar de outra lei, só o texto dela já produz os efeitos. Então isso aqui diz respeito aos efeitos. Aqui diz respeito, se é imediata, diz respeito ao tempo de atuação, né? Ao tempo, né? Se é na hora ou se é depois. E essa aqui diz respeito a esses dois aqui, diz respeito à abrangência. Isso aqui também é abrangência. E reduzida quer dizer que o texto para seus efeitos estão em outro texto em outro texto. Não, na verdade não é constitucional, é infraconstitucional. Em outro texto ou lei, né? Eu vou ficar por aqui porque já está muito extenso o vídeo, mas basicamente é isso, olha. Quando fala em aplicabilidade direta e indireta, veja, como eu estou falando, pare o vídeo para poder entender, né? Pare o vídeo quantas vezes forem necessárias. Né? Inclusive nessa parte aqui, quando falar a respeito à abrangência, leia bastante isso aqui, ó, que as diretas são auto-aplicáveis, não precisa de outras normas, não precisa de nada, ou seja, na hora que a lei existir, elas são aplicáveis, só elas já bastam. Aí a gente tem que entender aqui, imediata, não integral, a redução da abrangência, integral, tal. Pronto, aí tipo de aplicabilidade. Então basicamente tudo que está descrito aqui é isso aqui, ó, é o que está descrito aqui, ó. O resumozinho é esse resumo aqui, ó. Básico. Cadê? Tal. Plena, aplicabilidade, eficácia plena, é direta, imediata, integral, contida, é direta, imediata e não integral. Basicamente isso aqui que diz respeito à abrangência, certo? A limitada totalmente diferente, ela é indireta, que no caso aqui seria direta, é imediata, ou seja, ela tem aplicação, os efeitos têm a ver com a existência de outra lei, né, com a existência da lei. E reduzida por quê? Porque o texto que vai produzir seus efeitos, elas estão demonstradas em outra lei que vai existir, né? Beleza, é isso aí. E se não entendeu, depois eu vou postar um videozinho aqui, porque como eu te falei, né, eu tô fazendo esse vídeo porque quem ensina aprende duas vezes. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou o melhor cara do mundo, não. É porque eu tô ensinando, tô fazendo esse resumozinho, então eu tô aprendendo duas vezes. E quem não entendeu, tem um vídeo muito bom na internet que ele fala exatamente o que eu falei aqui em outras maneiras, né? Então assim, cada um tem a maneira de explicar. Porém eu achei que pelo que o professor pediu na prova, em uma das provas que foi compartilhada, e pelo que ele deu no caderno, uma pessoa, eu tenho certeza que se a pessoa, com o conteúdo que ele deu no caderno, não dá para responder aquela questão, não responde. Tanto é que a pessoa que entregou aquela prova pra gente dar uma olhadinha, ela errou a questão, entendeu? Então basicamente é isso aí. Eu vou deixar um vídeo aqui também aí embaixo para que vocês entendam como é que funciona. De onde foi que eu tirei essas informações, que é bem interessante também, entendeu? É isso aí, pessoal, e até mais. Opa.